Eu fui discriminada a minha vida toda por causa da minha irmã, a filha de ouro. Finalmente, tive minha doce vingança no dia do meu casamento. Enfrentei discriminação a minha vida inteira por causa da minha irmã, e ela até tentou andar no altar no meu casamento. Finalmente, tive minha vingança. Meus pais sempre preferiram minha irmã, e isso nunca foi discreto. Se ela me acusava de algo, eles acreditavam nela e me puniam. Mas se eu a acusava, mesmo com provas incontestáveis, eles davam a ela uma punição mais leve e ainda encontravam uma maneira de me repreender também. Meu bolo de aniversário sempre tinha que ser do sabor favorito dela, e meus pais fingiam que não sabiam que eu odiava. Eles sempre compravam mais coisas para ela do que para mim e nos levavam para onde ela queria, mesmo que fosse supostamente algo para mim. Minha irmã cresceu mimada e me usava como um saco de pancadas. No começo, ela me ignorava, mas as coisas pioraram quando éramos adolescentes. Ela acabou sem amigos, e seu comportamento piorou. Os amigos dela se afastaram ou a abandonaram porque ela era má. Eu não sei, porque nunca fomos próximas. Meus pais se gabavam das conquistas dela, mas nunca mencionavam nenhum problema, enquanto constantemente destacavam meus defeitos como motivo de piada. Eu só sabia que ela não tinha amigos porque estudávamos na mesma escola, e eu percebi que ela não estava mais com ninguém. Enquanto isso, eu era bastante popular. Minha irmã percebeu isso e, de repente, me transformou de um saco de pancadas ocasional em alguém que ela precisava derrubar constantemente. Ela começou a me acusar e a meus amigos de mais coisas. Meus pais pararam de me deixar sair com qualquer pessoa, com desculpas como, eles não são boas pessoas, de acordo com sua irmã, ou, por que você está tentando nos deixar? Por que você não pode ser como sua irmã e curtir o tempo em família? O que me salvou do isolamento completo foi minha família extensa. A maioria deles morava na mesma cidade, e eu me dava bem com meus primos, apesar de algumas diferenças de idade. Em uma reunião de família, eles me convidaram para algo. Não me lembro o que, e eu respondi, triste, que não podia ir a lugar nenhum. Quando perguntaram por quê, minha versão infantil respondeu sem rodeios que eu não podia ter amigos porque minha irmã não tinha nenhum. Isso chegou aos adultos, que, aparentemente, repreenderam meus pais mais tarde. Eu fui repreendida por mentir e fiquei de castigo por um mês, mas depois disso, eles me deram um pouco mais de liberdade, então valeu a pena. Minha irmã mudou de escola. Acho que a humilhação de nossa família extensa saber sobre sua situação social foi demais, então ela exigiu mudar de escola, e meus pais imediatamente atenderam. Mesmo que isso custasse mais, já que a escola era mais longe, ela fez amigos na nova escola. No entanto, ela nunca voltou a me ignorar. Tendo sentido o poder de me infernizar e ficando brava porque eu contei à família que ela não tinha amigos, ela nunca mais me deixou em paz. Minha vida continuou difícil. As amigas dela vinham em casa e me provocavam, o que meus pais chamavam de brincadeirinhas. Eu nunca convidava amigos para casa porque meus pais eram péssimos anfitriões, ou minha irmã os acusava de roubar, e meus pais acreditavam nela. Eu acabei ficando próxima dos meus primos, já que meus pais nunca ousaram tratá-los da mesma forma. Então, eu arrumei meu primeiro namorado. Eu não queria levá-lo para casa, mas meus pais insistiram. Em um momento, estávamos separados, e ele veio me encontrar para me dizer que minha irmã estava flertando com ele. Ela apareceu com roupas curtas, batendo os cílios e começou a dizer a ele como eu era ruim e como ela era boa. Ele ficou irritado e correu para me encontrar. Claro, minha irmã contou uma história diferente para meus pais, que meu namorado tinha tentado flertar com ela, mas ela naturalmente recusou porque não poderia fazer isso comigo. Adivinhe em quem meus pais acreditaram? Meu namorado não era perfeito, mas eu imediatamente acreditei nele por um motivo mesquinho. Lembre-se, eu era uma adolescente sofrendo com tratamento injusto. Eu era muito ressentida e mal-humorada e odiava minha irmã tanto quanto ela me odiava. Com essa ressalva feita, vamos falar sobre aparência. Eu ainda não tinha mencionado isso porque não era relevante. Meus pais estavam acima do peso e gostavam de mostrar amor através da comida, dando mais comida, comprando guloseimas, etc. Minha irmã também estava acima do peso, enquanto eu não estava. Eu sempre fui magra porque os castigos muitas vezes incluíam não receber guloseimas ou lanches. Obviamente, o peso não importa, a personalidade é o que conta. Mas minha irmã, mesmo naquela época, já era rude e mimada. Até suas tentativas de flerte eram ruins porque ela nunca aprendeu a trabalhar por nada, já que podia exigir, e meus pais atendiam. Além disso, o fato de ela não parecer uma modelo sexy fez com que até minha versão adolescente insegura não acreditasse que meu namorado tentaria trair com ela. Enfim, meus pais me proibiram de namorar um garoto tão horrível. Eu tentei continuar o relacionamento em segredo, mas foi difícil, e o relacionamento acabou. Eu arrumei outro namorado. Mas, novamente, minha irmã o acusou de flertar com ela quando ele recusou seus avanços. Novamente, meus pais acreditaram nela. Eu tentei apontar que isso já havia acontecido antes, mas eles decidiram que eu era incapaz de fazer boas escolhas e continuava escolhendo namorados ruins. O relacionamento não aguentou a situação de Romeu e Julieta e acabou de novo. Eventualmente, eu fui chamada de vadia no ensino médio porque eu ficava com garotos, mas me recusava a ter relacionamentos. Felizmente, isso nunca chegou aos ouvidos da minha irmã ou dos meus pais. Minha irmã trouxe um namorado para casa durante todo esse tempo. Ele foi exibido com orgulho, e meus pais passaram cada segundo me dizendo como ele era bom e porque eu não podia ser como minha irmã e encontrar alguém assim. Até que ele parou de aparecer e, de repente, ele era uma canalha que enganou minha irmã. Enfim, o tratamento desigual continuou.
Nessa época, ela tinha mais dinheiro para gastar, e seus horários de chegada eram muito mais flexíveis que os meus. Ela era livre para ir a qualquer lugar a qualquer hora, enquanto eu não podia. Se eu apontava isso, meus pais diziam que era porque ela era mais velha, mas quando eu cheguei àquela idade, ainda não tinha o mesmo tratamento que ela. E quando eu apontava isso, eles negavam que já haviam dito isso ou afirmavam que era porque eu não podia ser confiável como ela, usando as acusações da minha irmã contra meus namorados e amigos como prova do meu mau julgamento. O tempo passou, e chegou a hora da minha irmã se formar. Ela foi aceita em uma faculdade, não muito prestigiada, e não tinha bolsa de estudos ou qualquer coisa do tipo. Novamente, como só me contavam sobre as conquistas dela, eu não sei para quais faculdades ela tentou, então não posso dizer o quão ruim foi a rejeição. Eu sei que as notas dela eram ruins na escola, porque sempre que ela tirava um B, nós comemorávamos. Eu geralmente tirava boas notas, mas meus pais se recusavam a comemorar, dizendo que, como eu sempre tirava essas notas, não havia o que comemorar. Meus pais, naturalmente, fizeram um grande alvoroço e disseram que pagariam por tudo. Eu fiquei aliviada que ela iria embora. Não que isso tenha tornado minha vida mais fácil. Ela sempre voltava para casa a cada 2 fins de semana e, de alguma forma, coisas sumiam do meu quarto, ou ela inventava outros problemas para tornar minha vida miserável. Meus horários de chegada ainda eram rígidos. Eventualmente, minha mãe veio falar comigo sobre minha formatura iminente. Eu sou apenas um ano mais nova que minha irmã. Ela me disse que, como estavam pagando pela faculdade da minha irmã, não tinham dinheiro para pagar pela minha, então seria melhor eu começar a trabalhar imediatamente após a formatura e esperar até que minha irmã terminasse a universidade para ver se poderiam pagar algo para mim. Ah, e se eu decidisse ficar em casa, teria que pagar por todas as minhas coisas, parte das contas e do aluguel. Eu apontei que poderia conseguir empréstimos estudantis. Minha mãe disse que sim, mas não, porque eles eram tão cuidadosos comigo e eu tinha um julgamento tão ruim que eles decidiriam se uma faculdade valia a pena eu me endividar ou não. Não tenho certeza de como eles me impediriam de conseguir empréstimos, mas não perguntei. Bolsas de estudo não foram mencionadas. Eles não tinham ideia de quais eram minhas notas e nunca acreditaram nas minhas capacidades de qualquer maneira. Eu não pisquei. Eu simplesmente disse, tudo bem. Minha mãe claramente não esperava isso e continuou cutucando. Talvez ela esperasse que eu fizesse birra para que eles tivessem uma desculpa para nunca pagar pela minha faculdade, mas eu não disse nada além de que entendi a posição deles, agradeci pelo cuidado e foi isso. Meu pai tentou mesmo mais tarde, mas também me recusei a ser emocional. Veja, depois de uma vida inteira de péssima criação, eu nunca tive expectativas em relação à minha educação. Eu sabia que eles encontrariam uma desculpa para não pagar pela minha faculdade e tornar minha vida miserável. Eu nunca acreditei que eles acabariam pagando se eu trabalhasse e esperasse minha irmã se formar. Eu estava me preparando para a faculdade há muito tempo. Eu mal podia sair, minhas amizades eram escassas, então eu tinha muito tempo para estudar. Veja, depois de uma vida inteira de péssima criação, eu nunca tive expectativas em relação à minha educação. Eu sabia que eles encontrariam uma desculpa para não pagar pela minha faculdade e tornar minha vida miserável. Eu nunca acreditei que eles acabariam pagando se eu trabalhasse e esperasse minha irmã se formar. Eu estava me preparando para a faculdade há muito tempo. Eu mal podia sair, minhas amizades eram escassas, então eu tinha muito tempo para estudar. E estudei muito, porque vi a faculdade como minha única chance de ser livre. Bem, chegou a hora, e eu trabalhei duro e consegui uma bolsa de estudos, não para uma Ivy League ou algo como direito ou medicina, mas era um curso bom o suficiente em uma faculdade decente, com uma bolsa integral. Sabendo que minha irmã odiaria isso e tentaria me impedir através dos meus pais, eu postei minha conquista nas redes sociais ao mesmo tempo em que contei a eles, até me forçando a agradecê-los na postagem. Agora eles não podiam me proibir de ir, pois teriam que explicar para a família o porquê. Inicialmente, eles até ficaram um pouco orgulhosos e se gabaram disso, e então acho que minha irmã chegou neles e eles mudaram de ideia, até me perguntaram se eu tinha certeza de que queria ir. Eles deixaram escapar que minha irmã não estava indo bem na faculdade, como ela era mais inteligente e tinha um julgamento melhor que o meu, eu sofreria mais. Obviamente, eu mantive minha decisão. Eles não ficaram felizes, mas não puderam fazer nada. A faculdade foi minha salvação. Eu comecei a ser feliz. Ainda mantive contato com meus pais e os visitava em feriados e tal, mas como eles se recusavam a pagar por qualquer coisa, eu podia me desculpar por não ir muito devido ao dinheiro. Durante esse tempo, evitei apresentar qualquer homem a eles, e minha irmã parou de ir para a faculdade. Eu sei que ela não se formou porque, novamente, eles teriam feito um grande alvoroço sobre isso. Ela voltou para casa, sem pagar contas ou aluguel, mas era diferente, meus pais disseram, e começou a trabalhar na mesma empresa que minha mãe, obviamente graças a minha mãe puxando os cordões. Tudo isso foi apresentado a mim como motivo de orgulho. Quase lá, eu prometo. Eu conheci meu marido nessa época. Você conhece aquelas pessoas que dizem, se eu estivesse nessa situação, teria feito algo? Meu marido é o tipo de pessoa que realmente faz. Eu sou o tipo de pessoa que é mansinha e passiva em qualquer situação e depois não consegue dormir à noite desejando ter feito algo, ter pensado em algo inteligente para dizer, etc. Eu sou a pessoa que não consegue evitar chorar quando está com raiva. Meu marido é o cara que revida imediatamente. Ele adora drama e adora resolvê-lo. Ele é o cara que, se não responde imediatamente a uma ofensa, é melhor você começar a se preocupar, porque ele não vai perdoar e esquecer, ele está apenas planejando algo pior para se vingar. Ele é quem quis que eu postasse aqui e queria postar em um fórum de vingança nuclear também, mas decidiu que o que fizemos não foi nuclear.
As pessoas ficaram perplexas que eu me juntei a ele, mas só porque eu era incapaz de agir como ele devido à minha criação, não significava que eu não gostasse disso. Eu amo que meu marido faça o que eu não consigo, e ele trata as pessoas bem, desde que elas façam o mesmo com ele. Quando discutimos o casamento, decidimos que não nos importávamos muito com a cerimônia devido ao nosso orçamento, já que preferíamos gastar em uma viagem dos sonhos para a Europa em nossa lua de mel. Quanto ao local, como a família dele estava espalhada e a minha ainda estava concentrada em minha cidade natal, decidimos fazer lá. Não estávamos morando muito longe, então poderíamos fazer algumas viagens longas nos fins de semana para cuidar das coisas. Além disso, havia alguma flexibilidade no trabalho, então poderíamos ficar na minha cidade natal por um tempo, se necessário. Enviamos o anúncio do noivado e a data marcada para alguns meses depois. Nesse ponto, meus pais naturalmente exigiram conhecer meu homem. Eu queria criar coragem e recusar, mas estava com dificuldade. A distância me fez pensar que talvez meus pais não fossem tão ruins. Bem, meu marido ficou com uma cara de quem teve o Natal cancelado quando eu disse que pelo menos garantiria que eles nunca ficassem sozinhos com ele. Veja, ele estava se preparando para isso. Ele até comprou um gravador de alta qualidade que podia esconder no bolso para gravar tudo. Ele estava animado pensando em todas as maneiras de recusar os avanços da minha irmã, insultá-la e depois espalhar a gravação das tentativas dela para minha família. Então ele foi sozinho e animado para conhecê-los e voltou mais tarde eufórico. Amor, amor, você não vai acreditar nas coisas horríveis que eles queriam, amor, podemos arruiná-los tanto. Há tantas possibilidades. Eu estava confusa e queria ouvir a gravação, mas ele sabiamente me disse que era melhor ouvi-lo primeiro, senão eu poderia interpretar mal. Bem, ele foi lá, e em vez de flertar, meus pais e minha irmã sentaram. Depois de alguns resmungos sobre não estarem bem com ele, meu julgamento, etc., eles proclamaram que estavam dispostos a pagar pelo meu casamento com uma condição. Minha irmã andaria no altar. Meus pais insistiram que minha irmã andaria no altar no meu casamento primeiro, com um vestido de noiva. A desculpa deles era que não era certo uma irmã mais nova se casar primeiro, então era justo que minha irmã pelo menos tivesse a experiência disso, no meu local, com fotos sendo tiradas, no vestido, e ela até teria um bolo depois. Meu marido agora vai digitar sua parte. Ei, marido vingativo aqui. O inferno não tem fúria como um fã de vingança instantânea e karma nuclear quando sua amada é desprezada. Dito isso, por mais que minha esposa, agora minha esposa, me pinte como esse cara de respostas rápidas, eu admito que meus neurônios quase derreteram quando aquelas pessoas sugeriram essa bobagem como se fosse um grande presente. Até Troia preferiria aceitar o cavalo uma segunda vez, eu acho. No entanto, depois que meu cérebro reiniciou, eu tinha uma lista de insultos pronta para soltar, mas algo em minha alma sussurrou no meu ouvido como o diabo: engane esses idiotas. Então eu disse que precisava pensar, ver como minha esposa reagiria, e então saí de lá antes que eu pudesse revelar meus planos nefastos. De volta a mim, a esposa. Então meu marido contou sinceramente como meus pais queriam que até meu casamento fosse sobre minha irmã, com um sorriso no rosto e a gravação para provar. Eu fiquei chocada. A distância havia suavizado o quão mal eles me tratavam, e eu pensei que nem eles iriam tão longe. Felizmente, meu marido insistindo no ângulo da vingança me ajudou a não entrar em um estado mental ruim. Nós nos divertimos pensando em maneiras de arruiná-los, desde as mais absurdas até o que achávamos viável. Então ligamos para o irmão dele, muito mais ponderado, quando decidimos por um plano. Envolvia ter 2 endereços de local, dar o errado para eles, etc. Bem, o irmão ponderado nos repreendeu por isso. Embora ele reconhecesse que nunca conseguiria nos convencer a evitar retaliação, ele pelo menos nos mostrou que algo assim seria difícil de realizar. Algumas de nossas outras ideias também corriam o risco de nos levar a ser processados, então acabamos optando pelo plano mais benigno, agir como se concordássemos, mas depois contratar segurança e não deixá-la entrar. Obviamente, se fosse só isso, não seria uma vingança profissional. O resto é principalmente coisa do meu marido, mas ele quer que eu faça as honras. Então lá vai. É importante mencionar que tudo o que ele fez foi discutido comigo anteriormente, e eram nossas ideias mútuas. Ele voltou para meus pais, disse que sondou e achou que eu não aceitaria. No entanto, ele não via problema e, não querendo que a família se desfizesse, estaria disposto a ajudá-los a fazer isso. Ele apontou que eu não gosto de conflito, então, se eu fosse pega de surpresa, talvez não fizesse escândalo na frente de todos. Por outro lado, o casamento é uma coisa grande, então quem saberia se eu reagiria mal. Assim, ele sugeriu um compromisso. Eles ajudariam a pagar por algumas coisas. Dessa forma, eu me sentiria ainda mais pressionada a não dizer nada, já que não só estaríamos em público com nossas famílias presentes, mas eu estaria grata pela ajuda que eles deram. Ele disse que meus pais pareciam chocados, e minha irmã adulta literalmente começou a pular de alegria como uma criança, então foi aceito. Importante, meu marido também afirmou que, devido a algum mau julgamento em namorados anteriores, essas palavras eram todas minhas e eu estava tão orgulhosa de usar as palavras deles contra eles, eu era desconfiada e controladora e gostava de verificar o telefone dele para garantir que ele não estava me traindo. Como tal, era imperativo que nada desse plano fosse colocado por escrito. Para qualquer discussão sobre minha irmã andar no altar antes de mim, ele iria à casa deles para conversar. E assim começaram os meses de engano, onde meus pais e irmã pensavam que estavam me enganando, enquanto meu marido e eu estávamos os explorando. Em vez de pagar pelo casamento, eles ficaram quietos. Claro, meus pais queriam dar opinião em tudo, incluindo coisas que significavam muito para mim, como as músicas e a paleta de cores.
Meu marido os convencia a deixar isso de lado para me manter na linha, mas como nunca nos importamos muito com a cerimônia, todo o resto estava liberado. Ou assim eles pensavam. Aqui está o que fizemos. Nós íamos verificar as opções de bebidas e cardápio e então escolhíamos a opção mais barata ou a segunda mais barata. Meu marido então secretamente levava minha irmã lá para experimentar e depois suspirava e dizia, é uma pena que não queremos abusar da boa vontade dos seus pais, então não vamos pegar as melhores opções. Minha irmã então exigia que meus pais pagassem pelo melhor. Meus pais então me diziam para não me preocupar e que pagariam pela opção mais cara. O mesmo foi feito com o fotógrafo e as flores. Meu marido entregou a minha irmã um buquê das flores que queríamos e então expressou tristeza por eu querer outras flores sem gosto. Meus pais então me diziam que queriam que usássemos essas flores e que pagariam por elas. Quando chegou a hora do vestido de noiva, tivemos um pequeno problema. Meus pais queriam que eu usasse um vestido horrível. Ok, não era exatamente horrível, mas não era meu estilo e não ficaria bem em mim. Tínhamos planejado dizer sim, então simplesmente não usar, mas minha mãe me enviou uma mensagem sobre isso. Então haveria prova de que eu tinha concordado. Tivemos que optar por eu me recusar a responder e manter minha posição. Meu marido foi até lá e disse que veria o que poderia fazer. Minha irmã sugeriu estragar o vestido que eu queria para que eu fosse forçada a usar o outro. Ele fingiu concordar. Durante todo esse tempo, eles mantiveram a comunicação fora de qualquer mensagem de texto. Garantimos que isso acontecesse fazendo com que eu respondesse à minha irmã quando ela tentava enviar mensagens ao meu marido. Isso solidificou as alegações de que eu era controladora e neurótica que meu marido estava fazendo, então eles acreditaram e nunca arriscaram colocar nada por escrito. Algumas pessoas podem não gostar da ideia de seu parceiro falar mal delas para a família, mas eu sou tão passiva que a ideia de ser pintada como essa pessoa controladora e perigosa é extremamente engraçada para mim, e eu o incentivei a fazer isso. Acho que tem um senso de humor distorcido. Ah, e minha irmã tentou flertar com ele, mas ele agiu de forma conflituosa para realmente vender que ele estava do lado deles. Meu marido fingia contar coisas a eles sem meu conhecimento, mas nunca contou que contratamos segurança. Foi muito engraçado. Meu marido e eu, que sinceramente consideramos um casamento no cartório para focar os custos em nossa lua de mel, acabamos tendo um casamento extravagante e caro e mal gastamos um centavo. Chamamos isso de compensação por danos emocionais dos meus pais. Acho que meu marido, ok, ele acabou de confirmar que estou certa, estava gostando mais da brincadeira do que de planejar nosso casamento. Eu não achava que fosse possível ver um cara radiante com a ideia de perder o sábado inteiro fazendo uma viagem de carro para discutir detalhes do casamento com os sogros, mas aqui estamos. Logo o dia chegou. O plano que meus pais, irmã e marido haviam elaborado era esperar até que todos estivessem sentados, já que a noiva sempre sai mais tarde. Eles fariam minha irmã chegar naquele momento exato para evitar que eu a visse e tentasse impedir, e ela andaria no altar. Quando eu soubesse o que havia acontecido, seria tarde demais para fazer qualquer coisa. Quanto ao meu vestido, guardamos alguns retalhos das alterações do meu vestido. Meu marido levou isso para a casa dos meus pais, minha irmã ainda mora com eles, e mostrou como prova de que ele havia estragado o vestido, então disse que precisava voltar para mim, pois eu estava furiosa e ele precisava me acalmar. Ele disse que os veria no casamento. Garantimos que nossa segurança real ficasse escondida inicialmente. Quando os convidados e meus pais chegaram, eles só viram uma mulher com uma lista de nomes para verificar. Só depois que meus pais se acomodaram é que trouxemos o segurança real, um cara que parecia um guarda-costas. Nós o instruímos a não deixar minha irmã entrar e prometemos uma gorjeta generosa se ele mantivesse nossas instruções em segredo. Logo, o momento chegou. Meus pais receberam uma mensagem de que minha irmã estava a menos de 5 minutos de distância, então meu pai sinalizou para a cerimônia começar. Minhas damas de honra haviam sido preparadas para seguir sua liderança, então elas fizeram isso sem verificar comigo. Depois que todas se posicionaram, meu pai ficou na entrada, esperando por mim. Durante isso, uma amiga que não estava no grupo do casamento me mandou uma mensagem para me preparar, para evitar suspeitas se meu marido ou as damas de honra começassem a mandar mensagens. Essa amiga, aliada do meu marido, estava tão ansiosa para causar drama quanto ele não se importou de não ser uma dama de honra. Assim que meu pai assumiu sua posição, a música nupcial começou. As portas se abriram e eu entrei. Meu pai ficou chocado ao me ver. Ele tentou olhar para trás de mim, mas não conseguia ver a entrada do local de onde estávamos, então ele não tinha ideia do que havia acontecido com minha irmã. Então seu telefone tocou. Eu vi o identificador de chamadas, e era ela. Ele me deixou com um murmúrio, algo surgiu. Gritos e confusão encheram a sala. A amiga que estava no plano perguntou em voz alta o que havia acontecido. Eu menti e disse, chorando, ele me disse que não era para eu estar lá. Meu marido e eu havíamos combinado que, se meu pai me abandonasse, eu deveria dizer isso para fazê-lo parecer o mais ruim possível. As lágrimas não eram apenas atuação. Eu estava genuinamente magoada e tentando não chorar. A amiga então perguntou em voz alta, o que ele quis dizer com o não deveria ser você? Para que todos pudessem ouvir e espalhar. Então ela disse, vou lá ver. E saiu correndo. Planejamos isso para que ela pudesse criar caos com segurança e impedir que meu pai voltasse para interromper a cerimônia. Eventualmente, minha mãe também saiu. Nesse ponto, o pai do meu marido rapidamente correu até mim e pegou meu braço. Ele havia sido avisado de que poderia precisar fazer isso. Sua corrida desesperada até mim me fez sorrir. Eu caminhei pelo corredor ao som de sussurros enquanto as pessoas discutiam o que havia acontecido. Algumas saíram para verificar também.
Quando cheguei ao meu marido, tudo estava bem. Ele me confortou, brincando que minha cara triste era tão real que eu merecia um Oscar e me tranquilizou que ele lidaria com meus pais pelo que fizeram. Nos casamos sem mais problemas. Meus pais não voltaram. Eu percebi que muitas pessoas saíram e voltaram durante a festa, mas ninguém ousou me contar o que estava acontecendo. Alguém sussurrou no ouvido do meu marido, e ele saiu. Ele voltou mais tarde com uma expressão furiosa, mas sussurrou para mim que precisava se esconder antes que ele quebrasse o personagem e começasse a sorrir. Funcionou. Aqui está o resumo que recebi depois de amigos, família, o segurança e meu marido. Minha irmã chegou com um vestido de noiva. O segurança se recusou a deixá-la entrar, como havíamos combinado. Ele disse a ela que ela devia estar no local errado, pois já havia uma noiva. Sim, nós o gratificamos muito bem, como prometido. Meu pai tentou ameaçá-lo com a polícia, alegando que nunca tinha ouvido falar dele, então ele não podia estar trabalhando lá. O segurança concordou em chamar a polícia, já que ele foi contratado por nós e estava apenas fazendo o seu trabalho. Meu pai percebeu que seria tarde demais e tentou exigir que ele deixasse minha irmã entrar. Nesse ponto, a amiga chegou, começou a gritar e insultar minha irmã, e perguntou o que estava acontecendo, basicamente ganhando tempo. Minha mãe logo chegou, seguida por outros. Nesse momento, o plano do casamento estava arruinado. Tudo o que meus pais podiam fazer agora era controlar os danos, já que todos que descobriram sobre isso ficaram horrorizados que eles tentariam fazer isso. As pessoas começaram a gritar e repreendê-los. Os três naturalmente disseram que não era segredo e culparam meu marido. Quando ele foi chamado, meu marido colocou sua melhor cara de confuso e negou tudo. Para citá-lo, Gasliga, Gatekeeper, Gelboss, LOL. Ele negou ter concordado com um plano tão ridículo. Quando eles insistiram que ele havia concordado, ele exigiu provas e, claro, eles não puderam fornecer nenhuma. Todas as trocas de mensagens que eles podiam mostrar eram sobre decisões normais do casamento. Minha irmã estava gritando e chorando e, aparentemente, sentou no chão chutando as pernas como uma criança. Meu pai parecia que queria bater no meu marido, mas o segurança e outras pessoas o seguraram. Naturalmente, eles alegaram que não tinham provas porque meu marido disse a eles para não enviar mensagens. Meu marido riu e disse, uau, que conveniente, hein? Então ele repetiu, por que eu concordaria com algo tão perturbador? Ele os atacou por serem pais terríveis e disse que não deixaria os planos estúpidos e mentiras deles arruinarem seu casamento, então voltou para mim. Ninguém acreditou neles. O local tinha câmeras, mas eles não me mostrariam a gravação, pois era apenas para fins de segurança. No entanto, algumas pessoas filmaram partes disso. Ver meus pais e irmãs sendo destroçados por todos que saíram para ver o drama foi delicioso. Depois de anos sendo acusada de coisas e não sendo acreditada, vê-los experimentar um pouco do próprio remédio foi um dos melhores presentes de casamento. Minha mãe estava chorando, meu pai ficava alternando entre roxo e branco, e minha irmã ainda estava no chão chorando e gritando. Eles continuaram insistindo que meu marido estava envolvido, mas as pessoas continuaram perguntando por que ele concordaria, porque não havia provas e porque eles queriam que minha irmã fizesse isso no meu casamento. Eles não tinham boas respostas. Eventualmente, foram mandados embora e não tiveram escolha a não ser ir. Meu pai aparentemente teve que arrastar minha irmã para cima, pois ela se recusou a sair do chão. Novamente, as pessoas não me disseram nada a noite toda. Acho que queriam me poupar e talvez fosse porque eu era noiva e não apenas uma convidada pela primeira vez, mas realmente parecia que todos estavam fazendo um esforço extra para serem gentis, positivos e animados com tudo. Meu marido diz que toda a comida e bebida cara que estavam comendo certamente ajudou. Nós nos divertimos muito. Meu marido manteve a cara de raiva forçada por apenas um curto período antes de começar a sorrir novamente. Depois disso, fomos para o hotel para dormir um pouco antes de partir para nossa lua de mel. Falando nisso, meus pais tentaram pagar por nossas passagens aéreas, mas achamos que era arriscado, pois eles poderiam tentar cancelá-las ou algo assim, então recusamos. Desde então, os três tentaram entrar em contato comigo. Eu recusei ligações porque meu marido insistiu em manter um registro, uma jogada inteligente, pois minha irmã acabou me enviando uma mensagem. Não vou repetir o que ela disse, pois foi muito desequilibrado e não fazia muito sentido, mas a parte importante era que ela me culpou por sua humilhação. Chamou meu marido de cobra de duas caras em que os enganou por meses, ele quer imprimir e pendurar isso na nossa parede, e esperava, mas também tinha certeza, que eu seria traída por ele. Ela até sugeriu que ele estava me traindo com ela. Meu marido pegou meu telefone, tirou prints das chamadas perdidas, das mensagens da minha irmã e de algumas mensagens dos meus pais exigindo que eu atendesse o telefone, e enviou tudo para o grupo da família. Ele também enviou prints de mensagens para ele onde eles o xingaram e ameaçaram, mas ele manteve o discurso de vocês estão delirando, eu nunca concordei com nada e até ameaçou processá-los por difamação e assédio. Ele escreveu uma mensagem no grupo da família implorando por ajuda, pois eu estava sendo assediada por eles constantemente. Ele pediu que parassem meus pais e irmã de arruinar nossa lua de mel depois de falharem em arruinar nosso casamento. Ele terminou com um pedido para que não compartilhassem nossa localização para evitar que meus pais enviassem minha irmã e alegassem que ele havia concordado em fingir dormir com ela em nossa suíte de lua de mel. Minha família garantiu que cuidariam disso, e desde então, tivemos paz. Meu marido está um pouco decepcionado que minha irmã não desobedeceu para que ele pudesse expô-la novamente enquanto a destruía. Veremos se a paz dura. No geral, embora eu preferisse ter uma família normal e amorosa no meu casamento, pelo menos pela primeira vez na minha vida eles não só falharam em arruinar algo importante para mim, como eu também me vinguei deles. Informação extra, eu sei por que eles me tratam assim?
Já me fizeram essa pergunta muitas vezes, então presumo que vocês também se perguntem. Eu refleti sobre isso a vida toda e ainda não sei. Tentei perguntar quando era jovem, mas eles negaram qualquer diferença e me repreenderam por ser mimada, então parei de tentar. Eu considerei muitas possibilidades, mas com base em minhas observações, acho que é isso. Eu não fui planejada. Eles demoraram para ter minha irmã, então ela não só foi desejada, mas também como uma criança milagre depois de tanto tempo. No entanto, dada nossa pequena diferença de idade, acho que eles não esperavam ter outro filho tão cedo ou tão facilmente e não usaram proteção adequada após o nascimento da minha irmã. Talvez eles não tenham percebido que minha mãe estava grávida até que fosse tarde demais, então eles ficaram com um bebê não planejado enquanto ainda lidavam com o recém-nascido. Eles não são ricos, então ter uma despesa extra provavelmente não ajudou, e eles me ressentiram. Mas isso é apenas minha conjectura. Independentemente disso, eu aceitei que a razão não importa realmente. O que eles fizeram comigo foi injustificado, não importa o que. Eles realmente acharam que isso funcionaria? Meu marido e eu temos uma teoria de que eles nunca pretenderam fazer isso. Achamos que minha irmã fez birra porque eu estava me casando primeiro, enquanto ela mal conseguia arrumar encontros, e eles fizeram essa proposta absurda ao meu marido. Eles não queriam pagar pelo meu casamento e não achavam que aceitaríamos ou que seria bom para eles fazerem isso. Ao sugerir e ser recusados, eles poderiam parecer os bonzinhos para minha irmã enquanto tinham uma desculpa para não me dar um centavo. Mas então meu marido aceitou, e eles não puderam voltar atrás sem arriscar minha irmã se voltar contra eles.